Todo mundo já ouviu aquela frase clássica: ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. E durante muito tempo no futebol isso foi levado ao extremo. Existia uma era em que vários times praticamente faziam um gol e passavam o resto da partida defendendo. A prioridade não era jogar bonito, não era dominar o adversário, mas sim sobreviver. Nesse tipo de futebol, onde os defensores eram verdadeiros gladiadores, surgiu um nome que conseguiu algo raro, ser respeitado até pelos maiores atacantes da história. Um cara que não precisava quebrar ninguém, não precisava entrar de forma violenta e não precisava colecionar cartões vermelhos para impor medo. Só a presença dele em campo já mudava completamente a forma como os atacantes jogavam, e o nome dele era Paolo Maldini. E quando a gente fala do Maldini, a gente não fala apenas de um grande zagueiro, estamos falando de um cara que redefiniu o significado da palavra defensor. Para muitos jogadores, técnicos e torcedores, ele simplesmente foi o maior defensor que o futebol já viu, não só pelos títulos e não só pelos prêmios individuais, mas principalmente pela maneira como ele jogava. Tudo que o Maldini fazia, rapaziada, parecia ser fácil. Durante toda a sua carreira, o Maldini fazia parecer simples numa posição que normalmente é desesperadora. Ele nunca foi aquele zagueiro caótico, agressivo, desesperado, que vivia sob pressão, rapaziada. O Maldini parecia um camisa 10 da zaga, irmão. Um cara muito tranquilo que flutuava em campo. A história dele já começa cercada de pressão. O pai dele, Cesare Maldini, já era uma lenda do Milan, capitão histórico, campeão europeu e um dos grandes defensores da geração dele. Então imagina só, rapaziada, o peso que o Maldini tinha que carregar nas costas, irmão. O pai dele tinha sido um dos maiores zagueiros da história do futebol italiano e o Maldini chegava para ser o sucessor. Todo mundo esperava que ele fosse bom, mas ninguém imaginava que ele se tornaria um dos jogadores mais respeitados da história do esporte. E o mais absurdo é que ele chegou cedo demais. Com apenas 16 anos, o Maldini já estreava pelo time principal do Milan. Isso, rapaziada, numa época onde o futebol italiano era a principal potência do mundo. Todo mundo queria jogar no Milan, todo mundo queria jogar no futebol italiano, rapaziada. Hoje, o que é a Premier League, cara, na época era a Série A. Era uma liga simplesmente brutal, os melhores atacantes do planeta jogavam ali. Era um nível simplesmente absurdo, e mesmo assim um adolescente conseguiu conquistar espaço na defesa do Milan. E no começo muita gente achou que era muita mídia e pouco futebol, né, rapaziada, que o Maldini era superestimado e que só tava ali pela mídia que o seu pai tinha. Mas bastou poucos jogos, rapaziada, pra tudo isso cair por terra e todo mundo entender que ali tinha um talento puro. O Maldini não parecia um garoto jogando entre adultos, ele jogava como se ele tivesse anos à frente de todo mundo mentalmente. E talvez esse seja o ponto mais assustador do jogo dele, a inteligência. Porque quando a gente pensa em zagueiro lendário, normalmente vem na cabeça aquele cara agressivo, carrinho pra todo lado, entradas violentas, mas o Maldini era diferente. Se eu perguntar pra vocês aqui, me cite os melhores zagueiros da história do futebol, sei que muita gente vai começar com o Sérgio Ramos, alguns vão falar o Puyol, por exemplo, outros, até mesmo o Pepe, né, que eu sei que tem muitos fãs por aí, e todos esses caras tinham uma fama de ser muito agressivo e violento, porém o Maldini conseguiu ser completamente diferente, ele foi respeitado pelo mundo inteiro sem precisar bater. Existe uma frase famosa dele que resume perfeitamente o jeito como ele defendia. Uma vez ele disse: se eu precisei dar carrinho é porque eu já errei antes. Isso explica muita coisa. O Maldini não queria precisar salvar a jogada, ele queria impedir que a jogada acontecesse. O posicionamento dele era absurdo e a leitura de jogo dele era sobrenatural. Enquanto outros defensores reagiam ao atacante, o Maldini antecipava o que o atacante ia fazer antes mesmo dele pensar. Era como jogar xadrez contra alguém que já sabia dos seus movimentos, rapaziada. O Maldini era impressionante. Cara, eu acho que eu posso cravar pra vocês que o Maldini foi o zagueiro mais estudioso da história do futebol, mano. Ele literalmente estudava todos os tipos de movimentos que um atacante poderia fazer em campo. Ou seja, quando o cara recebia a bola na esquerda, na direita, de costas, de frente pra ele, inclinado, de lado, lá ele. Irmão, o cara já sabia literalmente o que o atacante ia fazer, rapaziada. E aí fica fácil de antecipar. Isso fazia ele parecer frio em campo, não existia desespero, não existia afobação, e você dificilmente viu o Maldini correndo todo torto tentando recuperar uma jogada. Ele já estava no lugar certo quase sempre, e muitas das vezes ele já entendia o tempo do bote, o momento exato de pressionar, quando recuar e quando fechar espaço, rapaziada. Era literalmente uma aula defensiva. Porém, é claro que um zagueiro às vezes precisa entrar firme. Quando precisava, o Maldini estava lá. O mais impressionante é que o Maldini conseguia ser extremamente físico sem ser desleal. E em mais de 2 décadas de carreira, ele recebeu pouquíssimos cartões vermelhos. Isso é surreal para quem enfrentou tantos atacantes históricos. As entradas dele eram limpas, precisas e calculadas. Não era violência.
tudo se baseava em técnica e inteligência. Outra coisa absurda era a marcação individual. Vários atacantes falavam que enfrentar o Maldini era sufocante, porque ele te obrigava a jogar exatamente onde ele queria. Ele controlava o espaço, controlava o seu corpo, controlava o seu ritmo da jogada. E mesmo sem parecer rápido como os pontas da época, ele tinha uma explosão e uma reação impressionante. Uma vez o Alex Ferguson disse algo impressionante sobre o Maldini. Ele consegue passar 90 minutos sem precisar dar um carrinho sequer, e isso é obra de arte, é impressionante. E de verdade, rapaziada, o cara passar 90 minutos às vezes sem dar um bote errado, sem dar um carrinho, sem correr desesperadamente pra trás, cara, era surreal, pô. O Maldini tava sempre muito bem posicionado. Só que o mais assustador é que ele não era apenas um destruidor de jogadas. Com a bola no pé, ele parecia um meio campista. Inclusive o Ronaldinho Gaúcho falou uma vez e disse que quando o Maldini tinha a bola, ele não parecia um zagueiro, parecia um camisa 10 jogando de trás. Pô, mano, desculpa, tá? Se qualquer cara fala isso pra algum zagueiro, já é de muita moral, né? Pô, o cara poder ficar muito lisonjeado. Simplesmente ele escutou do Ronaldinho Gaúcho que com a bola nos pés ele era craque. O Maldini tinha uma saída de bola absurda, um controle refinado, visão de jogo e uma calma sob pressão. Não importava se estavam pressionando ele com 2 ou 3 jogadores, ele nunca parecia nervoso. Isso tudo ajudava muito o Milan a controlar os jogos, porque além de destruir ataques, ele iniciava jogadas com uma tranquilidade absurda. Eu acho que não é exagero a gente falar, rapaziada, que depois do Beckenbauer, o Maldini foi o zagueiro mais revolucionário da história do futebol. Não tô dizendo que o Beckenbauer jogou mais que o Maldini, tô falando que ele revolucionou. Até porque o Beckenbauer, ele veio primeiro que o Maldini, ele começou, né, rapaziada? Ele abriu essas portas pra gente hoje ter zagueiros técnicos e zagueiros que jogam com a bola no pé. Antes do Beckenbauer, a gente nunca via zagueiro ficar 5 segundos com a bola no pé. Hoje em dia tem zagueiro que arma a jogada, que sobe pro ataque, que faz gol de fora da área, que bate falta, que dá assistência, que fica 2 minutos com a bola no pé construindo um jogo, zagueiro que vira volante. Ou seja, cara, o Beckenbauer, ele abriu as portas, ele revolucionou e o Maldini aperfeiçoou, cara. Gente, quem jogava de bola o Maldini era uma brincadeira. Talvez o maior termômetro pra medir um defensor seja ver o que os grandes atacantes falavam dele. Para efeito de comparação, o Ibrahimovic, que raramente elogia alguém, já disse que o Maldini foi o defensor mais completo e mais difícil que ele enfrentou. E o Ibra ainda completou, ele é muito forte, inteligente, técnico e dominante no 1 contra 1. Gente, estamos falando de Zlatan Ibrahimovic, tá? Que pra quem conhece sabe da figura, um cara que nunca elogia ninguém, um dos jogadores mais arrogantes, não sei se é arrogante, né? Um dos personagens mais arrogantes da história do futebol, que raramente elogia alguém. Então, cara, você escutar isso do Ibrahimovic é porque você realmente é brabíssimo. Se estamos falando de relatos de grandes jogadores, tem um relato específico de um atacante que eu acho que vai mudar um pouco o patamar dessa história. Certa vez o próprio Fenômeno já disse que enfrentar o Maldini foi literalmente perturbador. Ele disse que o italiano foi o melhor defensor que ele enfrentou na carreira. E isso ganha um peso gigantesco quando você lembra de quantos monstros o Ronaldo encarou durante anos. O Maldini simplesmente colocou um dos melhores camisas 9 da história, talvez o melhor camisa 9 da história, no bolso durante toda a sua carreira. Ele sabia como marcar o Ronaldo, não dava espaço, não entrava desesperado e não caía nas fintas facilmente. Era literalmente uma batalha de gigantes. Mas bizarro é que isso aconteceu durante décadas. O Maldini enfrentou gerações completamente diferentes de atacantes. Ele pegou Maradona, pegou Ronaldo, pegou Rivaldo, pegou Thierry Henry e simplesmente conseguiu parar todo mundo. E até no fim de carreira, quando o físico começou a diminuir, a inteligência dele compensava mais do que tudo. De verdade, isso é coisa de jogador histórico. O Maldini parecia envelhecer diferente dos outros. Enquanto muita gente depende da velocidade ou da força física, ele dependia da leitura do jogo. E leitura de jogo não envelhece. No meio de toda essa genialidade individual, obviamente ele conquistou muitos títulos. Foram 7 conquistas de campeonatos italianos, foram 5 Liga dos Campeões e várias Supercopas e outros títulos impressionantes. O Maldini praticamente dedicou a vida inteira no Milan, foram mais de 20 anos defendendo o mesmo escudo, algo que hoje parece impossível no futebol moderno. E talvez isso torne tudo ainda mais simbólico, porque o Maldini não foi só um grande jogador, ele virou a própria imagem do Milan. Liderança, classe, respeito e tradição, ele representava tudo que aquele clube queria ser. E o mais curioso é que mesmo sendo considerado por muitos o maior defensor da história, ele nunca ganhou uma bola de ouro. Chegou perto algumas vezes, principalmente em 94 e em 2003, ficando entre os melhores do mundo. Mas como sempre acontece, rapaziada, os defensores, claro, são bem mais desvalorizados do que os atacantes. O brilho ofensivo vai sempre falar mais alto nas premiações individuais, né, cara? Não tem jeito. E ainda assim, mesmo sem uma bola de ouro,
e mesmo sem uma Copa do Mundo, pouca gente questiona a grandeza dele, porque tem jogador que precisa de troféu pra provar algo, porém o Maldini não, bastava assistir 5 minutos dele pra você entender o quão grande era esse italiano. E no fim, talvez o maior elogio possível seja esse, praticamente todos os atacantes lendários respeitavam o Maldini. E hoje em dia, por exemplo, a gente pode ver que tem vários atacantes, cara, que sempre tem treta com os zagueiros, né? Porque é normal, normalmente o atacante, o ponto, o centroavante, odeia qualquer defensor. O Vini, por exemplo, tem treta com vários zagueiros, né, rapaziada? Com o Koundé, com o Araújo do Barcelona, o Haaland odeia o Gabriel Magalhães, e aí vai, né? Pô, é normal isso acontecer. Porém, na época, cara, todos os atacantes admiravam o Maldini, rapaziada. Todo mundo respeitava, elogiava, era literalmente um símbolo, cara, um deus entre os zagueiros. Era bizarro, sério. Sinceramente, talvez nunca mais exista outro igual, porque o futebol mudou. Hoje os defensores precisam atacar, construir, subir e pressionar alto o tempo todo. Mas o Maldini conseguiu algo raro, ele foi perfeito no básico da defesa e fez isso parecer arte. Paulo Maldini não era apenas um zagueiro, era segurança, era inteligência, era liderança e elegância, e acima de tudo era medo. O tipo de jogador que faz os maiores atacantes do planeta dormirem pensando 2 vezes antes de enfrentá-lo. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês sobre Paolo Maldini, cara. O que vocês acham sobre esse zagueiro italiano? Na opinião de vocês, ele é o melhor zagueiro de todos os tempos? Ou Sérgio Ramos tá acima, o Beckenbauer tá acima, ou tem algum outro defensor que está acima do Maldini? Verdade, cara, eu não peguei, obviamente, não cheguei a assistir o Maldini, mas por tudo que eu já pesquisei, já vi de lances, de jogadas, cara, dificilmente existiu alguém mais completo e mais absurdo que o Maldini. Quando o assunto é respeito, presença e, né, pô, é a famosa palavrinha mágica, né? Aura. Não queria falar porque tem gente que não gosta, mas pô, quando o assunto é farmar aura, rapaziada, acho que o zagueiro que mais farmou aura na história do futebol era o Maldini, cara. Ele não forçava respeito, não exagerava, ele simplesmente era respeitado. Onde ele chegava, qualquer atacante do planeta olhava de cima pra baixo com medo, rapaziada. Era absurdo. Mais uma vez falando, o Maldini não precisava bater pra impor respeito. Pô, não era o Sérgio Ramos, por exemplo, que é violento, que é um psicopata, tá ligado? Não, cara, o Maldini era leal, mas era tão leal, era tão bom, tão absurdo, cara, que qualquer atacante ficava assustado na frente dele. Mas enfim, qual é a sua opinião sobre o Maldini? Bota aqui embaixo nos comentários. Um beijo, tamo junto e até a próxima.